This morning we're going to look at Job chapter 19. Nessa manhã nós veremos Jó capítulo 19. And the pastor is going to read the entire chapter. E o pastor lerá todo o capítulo. Jó 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas. Prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e salvei-me, só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Let us pray. Oremos. Our Father in heaven, we lift our eyes unto you. Nosso Pai dos céus, nós olhamos para Ti. As a servant to his master and a handmaiden to her mistress. Como servo para o seu mestre e uma serva para a sua senhora. You alone are our help, our refuge, our teacher. Só o Senhor é o nosso refúgio, nossa ajuda, nosso mestre. You've told us to open wide our mouths and you will fill them. O Senhor nos disse para abrirmos as nossas bocas bem abertas e o Senhor as preencherá. So we look to you now. Nós olhamos para o Senhor agora. And ask that you would speak to us through the preaching of your word. E pedimos que o Senhor fale conosco por meio da pregação da Tua palavra. For Christ's sake. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Many of us have had experiences where we were greatly embarrassed or felt like failures. Muitos de nós já tiveram experiências em que nos sentimos com vergonha ou como pessoas fracassadas. Think of the young boy who's playing goalie on the football team. Pense no garotinho que é goleiro num time de futebol. Score's tied. O jogo está empatado. The score's tied and there's 10 seconds to go in the game. O jogo está empatado e faltam 10 segundos para acabar o jogo. The other team hits the ball, goes through the goalie's hand, and his team loses. O outro time chuta a bola, ele leva um frango e o time ganha.
You can imagine how devastating, how sad that is. Você consegue imaginar quão devastador e triste é isso para o garotinho. But he looks over to the sideline and he sees his father. Mas ele olha ali para a lateral do campo e vê seu pai. And his father smiles. Seu pai sorri, And he can read his lips. ele pode ler os lábios And he says, "That's okay." e ele diz, tá tudo bem. Or perhaps a girl is giving a piano recital. Ou talvez uma garotinha que vai tocar num recital de piano. And right in the middle of it, her mind goes blank. E no meio dá um branco. Her fingers are paralyzed. Os dedos estão paralisados. And she is embarrassed and humiliated. E ela se envergonha e está humilhada. But there in the front row is her mother. Mas ali na fileira da frente está a mãe dela. And she sees her mother looking at her. E vê a mãe olhando para ela. She smiles and says, A mãe sorri e diz, "That's okay." tá tudo bem. You know, we all need those times where someone we love says, "That's okay." Todos nós precisamos desses momentos em que alguém que nos ama nos diz, tá tudo bem. You've had a bad day at work. Você teve um dia ruim no trabalho. You come home and you pour out your heart to your wife. Você vem para casa e derrama o seu coração para sua esposa. And she makes it okay. E ela torna tudo bem. You had a hard day with the children at home. Você teve um dia ruim com as crianças em casa. Your husband comes home and you just need to talk to him. O marido chega em casa e você conversa com ele. And he says, "That's okay." E ele diz, tá tudo bem. But you know, there are a lot of people who don't have anyone like that. Mas vocês sabiam que há muitas pessoas que não têm pessoas assim? Street children in our cities, Crianças de rua nas cidades. orphans, Órfãos. people whose spouses have deserted them. Pessoas que foram desertadas por seus esposos ou cônjuges. They're derelict, isolated, completely alone. Estão isoladas, completamente solitárias. No one to say, "That's okay." Ninguém que possa dizer, tá tudo bem. That's Job's situation as he describes it here in chapter 19. Essa era a situação de Jó, ao descrever a sua situação aqui no capítulo 19. Job 19 is in the middle of the major part of the book of Job. O capítulo 19 de Jó está bem no meio da porção maior do livro de Jó. In our first two messages, we looked at the prologue of the book, Nas duas primeiras mensagens nós vimos o prólogo do livro, the background, so to speak. o contexto, assim dizendo. We have the description of Job's piety, Tivemos a descrição da piedade de Jó, his trials and response to those trials. suas provações e respostas a essas provações. And of course, because we have the scriptures, we know what was going on. E é claro que porque nós temos a revelação das Escrituras, nós sabíamos o que estava acontecendo. We went behind the scenes. Nós estávamos por trás das cenas. We have read of the conflict between God and Satan. Nós sabíamos do conflito entre Deus e Satanás. But Job didn't know anything about that, Mas Jó não sabia nada disso, nor did his friends. nem seus amigos. At the end of chapter 2, we're told that three friends, counselors, came to comfort and console Job. No final do capítulo 2, nós ouvimos falar a respeito de 3 amigos, conselheiros, que vêm confortar Jó. The oldest was Eliphaz, O mais velho era Elifaz, actually a friend of Job's father. na verdade um amigo do pai de Jó. And then there was Bildad Havia Bildade and Zophar. e Zofar. Now, the great majority of the book records 3 cycles of dialogue between Job's counselors and Job. A maior parte do livro, então, nos mostra 3 ciclos de diálogos entre os conselheiros de Jó e Jó. Job's counselors were the first health, wealth, and prosperity theologians. Os conselheiros de Jó foram os primeiros teólogos da prosperidade. Because, seriously, they believed that any man that was righteous would never suffer. Porque eles realmente acreditavam que o homem justo jamais sofreria. And so they look at Job Então eles olharam para Jó and conclude he must be a hypocrite and a very wicked sinner. e concluíram que ele não passava de um hipócrita, de um terrível pecador. So their comfort was, repent and put away your hypocrisy and your sin. Então o conforto deles era, se arrependa e se livre da sua hipocrisia e pecado. Of course, that was no comfort for Job. É claro que isso não foi nenhum consolo para Jó. He knew he wasn't a hypocrite. Ele sabia que não era um hipócrita. He was not living in any gross, sinful behavior. Ele não estava com nenhum comportamento grosseiro de pecado. But he also,
imbibed a bit of that theology. Mas ele também se assimila um pouquinho dessa teologia. And he couldn't understand why he, a righteous man, was suffering in this manner. Ele não conseguia compreender porque ele, um homem justo, estava sofrendo dessa forma. And so they assert his sin and call him to repentance, and he replies with his righteousness, not that he was sinless, but that he was not living in sin, he was not a hypocrite. Então eles o acusam, chamam o arrependimento, e Jó responde não dizendo que não tinha pecado, mas baseado na sua justiça, de que ele não era hipócrita. The first set of dialogues is chapter 3 through chapter 14. A primeira série de diálogos é do capítulo 3 ao capítulo 14. Job speaks, each of the friends speaks, they interact. Jó fala, cada um dos amigos falam e eles interagem. The second cycle is chapter 15 through chapter 21. O segundo ciclo é do capítulo 15 ao capítulo 21. And then the third cycle is chapter 21 through chapter 31. E aí o terceiro ciclo é do capítulo 21 ao 31. Now, in chapter 19, we come to probably the very depth of Job's trial. No capítulo 19, então, nós atingimos a maior profundidade das provações de Jó. And the greatest expression of faith that he makes. E a maior expressão de fé que ele faz. He makes it in a context of feeling completely rejected. E ele faz essa expressão com o sentimento de estar completamente rejeitado. These friends had shown him no pity. Seus amigos não tiveram nenhuma pena dele. And he was forsaken by all around him. Foi abandonado por todos ao seu redor. As we read in verses 13 through 19. É isso que nós lemos a partir do versículo 13 até o versículo 19 do capítulo 19 de Jó. Pois longe de mim, meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos, se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. And then to make it worse, he feels that God has completely cast him off. E para piorar, ele sente como o próprio Deus o havia abandonado. He says, I shout for help, but there's no justice. Ele diz, eu clamo por ajuda, mas não há justiça. He's walled up my way so that I cannot pass. Ele cercou os meus caminhos para que eu não passe. Put darkness on my path. Colocou escuridão nos meus caminhos. Breaks me down on every side. Me quebranta por todos os lados. And uprooted my hope like a tree. E retirou a minha esperança completamente. Job was at the nadir, the very bottom of his suffering. Jó estava aqui então na profundeza do seu sofrimento. For added to all the things that we saw last night is now a complete sense of forsakenness. Pois adicionando a tudo aquilo que nós já ouvimos anteriormente, está aqui um sentimento de abandono completo. And it's from that position E é dessa posição that he makes one of the most remarkable statements found in the Old Testament. que ele faz uma das afirmações mais marcantes em todo o Velho Testamento. I've never been at the bottom of a well. Eu nunca estive no fundo de um poço, I don't guess any of you have. acho que nenhum aqui teve já. But the old writers used to say that from the bottom of a well, a deep, narrow well, on a bright sunny day, one could see the stars. Mas os antigos diziam que se você estiver no fundo de um poço bem estreito e bem escuro, mesmo num dia ensolarado, você pode ver as estrelas. Job's at the bottom of the well, O Jó está ali no fundo do poço and he sees something of the glory of heaven. e ele vê algo da glória dos céus. And that's in fact what God does for you in your trials and your suffering. E é exatamente isso que Deus faz com você nas suas provações. It is there that he teaches us things about himself that we would never have come to understand apart from the suffering. É lá que ele nos ensina coisas a respeito dele mesmo, que nós nunca pensaríamos a respeito, senão no sofrimento. And so Job makes a confident
statement about the hope. Então Jó faz uma afirmação confiante na esperança. Regardless of what happens in this life, Não interessa o que aconteça nessa vida. Job came to the understanding that something far superior was waiting for him. Jó chegou ao entendimento de que algo muito superior o auxiliaria, estava à sua ajuda. And so we're going to look at his expression of future hope. Então nós olharemos aqui na sua expressão de esperança futura. And I will do so under two headings: E eu farei isso em 2 pontos: a confident confession uma confissão confiante and a confident challenge. e um desafio confiante. The confession is recorded for us in verses 23 to 27. A confissão confiante está aqui nos versículos 23 a 27. And in verses 23 and 24, he begins with an expression of confidence. E nos versículos 23 e 24 ele usa uma expressão de confiança. He exclaims the wish that his words would be written in a very important book. Ele expressa aqui o seu desejo de que suas palavras fossem gravadas num livro importante. The name for this book is the same word that's used for decrees. A mesma palavra usada aqui para livro é usada para decretos. It is a book that is important and would be preserved. É um livro que tem importância e por isso deveria ser preservado. It's Job's way of saying, pay close attention to what I'm about to say. É Jó dizendo, preste muita atenção no que eu estou a ponto de dizer. As you would say to your children, Como você diria aos seus filhos, listen up, pay attention. ouçam com atenção, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Job wishes that what he has to say now would be written in a book to be preserved. Jó deseja que o que ele falasse naquele momento fosse escrito em um livro, preservado num livro. In fact, a book wasn't sufficient. Na verdade, um livro não seria suficiente. He wishes that his words could be engraved on a rock by an iron pen. Na verdade, ele gostaria que suas palavras fossem gravadas numa rocha com uma pena de ferro. He wanted them to endure through the ages. Ele queria que suas palavras perdurassem pelas eras. And God granted that wish, didn't he? E Deus realizou esse desejo, não é verdade? We sit here today, some 4,000 years later, and read the words of Job. Nós estamos aqui 4.000 anos depois lendo as palavras de Jó. The Holy Spirit preserved for us this great expression of future hope. O Espírito Santo preserva para nós essa grande expressão de esperança futura. And we are reminded here that our Bibles are more sure than words engraved upon stone. E nós somos lembrados aqui de que as Escrituras elas têm mais força, são mais certas do que palavras inscritas numa The rocha. psalmist says in Psalm 119, verse 89, "Forever, Lord, thy word is settled in the heavens." O salmista diz no Salmo 119 que para sempre suas palavras estão marcadas nos céus. God is eternal, Deus é eterno. and this is God's word, E esta é a palavra de Deus. which means it has God's attributes. Então quer dizer que ela tem os atributos de Deus. This word is eternal, Essa palavra é eterna. and that should bolster your confidence. Isso deveria encorajá-los demais. As we examine Job's future hope, Ao examinar a esperança de Jó no futuro, we know it's a sure future hope. nós sabemos que é um futuro certo, uma esperança certa. It may be our future hope Talvez seja a nossa esperança futura também, because God has recorded it for us in the Bible. porque Deus relatou para nós isso aqui na Bíblia. And of course, that truth reminds you and me of the importance of knowing our Bibles. E é claro que isso nos lembra, então, da importância de nós conhecermos a Bíblia. You cannot have the piety of Job, Você nunca vai poder ter a piedade de Jó, cannot have the piety of John Calvin, não a piedade de João Calvino, divorced from an intimate knowledge of the Word of God. sem que você conheça perfeitamente a palavra de Deus. Is it your daily practice to be in the Word, in prayer and meditation? É a sua prática diária de estar na palavra, meditando e orando. It's only on the foundation of the Word that you will share the future hope of Job. É só no fundamento da palavra que você vai compartilhar dessa esperança futura de Jó.
And so the Spirit is saying to you and me, pay close attention Então o Espírito está dizendo para mim e para você nesse momento, preste bastante atenção as we examine this remarkable confession. ao examinarmos essa confissão maravilhosa. Notice that this is a matter of experience. Perceba que é algo experimental. It is an experiential, experimental confession. É uma confissão que flui da experiência de Jó. Job says, as for me, I know. Jó diz, em relação a mim, eu sei. He has expressed through the first part of these dialogues many things that he knew. Ele já expressou durante todo o livro muitas coisas que ele sabia. He knew that he was relatively innocent and a righteous man. Ele sabia que, de uma certa forma, ele era inocente por ser um homem justo. He knew that his friends were treating him wrongly. Ele sabia que seus amigos o estavam tratando de forma errada. He felt pretty sure that there would be no recovery, that he would die. Ele tinha certeza de que não haveria recuperação, que ele morreria. And he thought he knew some things about God. E ele achava que sabia algumas coisas sobre Deus. And we'll see by God's grace Friday morning that he made some serious mistakes. E nós veremos até sexta-feira de manhã que ele fez alguns erros claros. But through all the fog and the mist, Mas por toda essa coisa nebulosa, Job said, I've come to this settled conviction, ele chega a essa conclusão, this confidence. essa confiança. He had glimpses of the truth he expresses here, Ele teve algumas noções da verdade aqui. and he longed for this reality. E ele esperava por essa In realidade. chapter 14, verses 14 and 15. Já no capítulo 14. 14, 15. Jó 14, versículos 14 e 15. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Teria saudades da obra de tuas mãos. He wonders here, is there something more, something after life? Ele está aqui se perguntando, será que tem alguma coisa depois da vida? Does not God long for him? Will there not be a change that takes place? Será que haverá alguma mudança? Chapter 16, verse 19. Capítulo 16, versículo 19. He sees a bit more. Ele vê um pouco mais. Even now, behold, my witness is in heaven, and my advocate is on high. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Faith was straining, A fé estava aumentando, reaching higher. alcançando as alturas. And now in chapter 19, the clouds part, the moon shines through. E agora, no capítulo 19, as nuvens se dissipam e a lua brilha. And Job sees his Redeemer. E Jó vê o Redentor. And he confesses three things about his Redeemer. E ele confessa três coisas a respeito desse Redentor. First he says, as for me, I know that my Redeemer lives. Primeiro ele diz no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive. In the Old Testament, the Redeemer was the kinsman No Velho Testamento, o Redentor era um parente próximo, who would pay off the family debt and restore the inheritance, que pagaria pelas dívidas da família e restauraria a herança. or who would come and pay a penalty that one might be delivered from the bondage and punishment of sin. Ou que viria e pagaria um castigo para que aquela pessoa fosse liberta do pecado. And men had earthly redeemers. As pessoas tinham redentores terrenos, But earthly redeemers were but picture of the one Redeemer who lives. mas esses redentores terrenos eram apenas figuras do Redentor que vive. And Job says now, in all of his dereliction and all the desertion, he sees that there's a Redeemer in heaven for him who lives. E Jó, justamente nesse momento de abandono, ele sabe com convicção de que há um Redentor para ele, que ele vive. With the eyes of faith, he saw something of the Lord Jesus Christ. Com os olhos da fé, ele já viu algo do Senhor Jesus Cristo. It could be said of him, as it was said by our Savior of Abraham, that he looked to see my day and rejoiced. A mesma coisa que foi dita sobre Abraão pode ser dita aqui de Jó, que ele esperava ver os meus dias. Now, the idea of a Redeemer that lives implies that the Redeemer would come to earth and deliver.
E a ideia então do Redentor vivendo é que ele viria à terra para libertar. I'm not saying that Job had any great concept of the incarnation. Eu não estou dizendo que Jó já tinha aqui uma concepção grande da encarnação. But his faith reached a point where he believed that a Redeemer lived for him. There was an advocate in heaven who would come down and intervene on his behalf. Mas a fé dele chegou a um ponto dele crer realmente que havia um Redentor vivo, um advogado que intercederia por ele. Second, he did not expect that intervention in his lifetime. Segundo, ele não esperava que essa intervenção acontecesse durante a sua vida. But by faith, he saw the end of the age. Mas pela fé ele viu os fins dos tempos. In the second half of verse 25. Na segunda metade do versículo 25. And at the last, or the last day, he will take his stand on the earth. E por fim, ou nos últimos dias, se levantará sobre a terra. He would once come to earth to redeem. Ele viria à terra para trazer redenção. But Job now seems to express hope and confidence for the end of the age when the Redeemer will make all things right. Mas parece que Jó aqui está demonstrando confiança naquele grande dia em que o Redentor fará todas as coisas justas. And in some mysterious way prophesies the second coming of the Redeemer. E de uma forma bem misteriosa, ele está aqui profetizando a respeito da segunda vinda de Cristo. But where would Job be? Mas onde estaria Jó? This is the remarkable third part of his confession. Essa é a terceira parte da sua confissão When the maravilhosa. Redeemer returned, Quando o Redentor voltar, Job would long have been dead. Jó já terá morrido há muito tempo. But he confesses that he shall be raised from the dead. Mas ele confessa que será ressuscitado dos mortos. Even after my skin is destroyed, yet from my flesh I shall see God. Mesmo depois que minha carne estiver destruída, em minha carne verei a Deus. Marvel at this confession of faith. Maravilhem-se nessa confissão de fé. This man lived in the shadows of the old covenant. Esse homem vivia nas sombras do antigo pacto. He knew he was dying. Ele sabia que estava morrendo. His flesh was eating away. Sua carne estava apodrecendo. He did not expect to live. Ele não esperava viver. But he believed that one day he'd be raised from the dead, and with eyes of his body behold the Redeemer. Mas ele cria que um dia ele ressuscitaria e com os olhos do seu corpo ele veria o Redentor. You ask, is it possible that someone in the age of the patriarchs believed in a resurrection? Você pode perguntar, será que alguém na época dos patriarcas poderia crer na ressurreição? Most certainly. Com certeza. This is the testimony of the writer to the Hebrews concerning Abraham, Esse é o testemunho do autor aos Hebreus a respeito de Abraão, who believed if he sacrificed Isaac that he would, if necessary, be raised from the dead. Ele creu lá em Hebreus 11 que mesmo se oferecesse Isaac, Deus o recobriria da morte, ressuscitaria dos mortos. Verses 17 to 19. Versículos 17 a 19 de Hebreus 11. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. He considered that God is able to raise people even from the dead. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar pessoas dos mortos. And Job, by the eyes of faith, through his trials, from the depth of the pit of affliction, saw these truths. E Jó, pela fé, diante das suas provações e no fundo do poço, viu essas verdades. Many of us are willing to suffer great things for great reward. Muitos aqui estão dispostos a sofrer se a recompensa for boa. We would sacrifice greatly if we had some guarantee of results. Nós sacrificaríamos muitas coisas se fosse garantido os resultados. I read this morning in Matthew chapter 13 about the merchant
who found the pearl of great price and sold everything that he might buy it. Eu li nessa manhã, lá em Mateus capítulo 13, a respeito do mercador que encontrou uma pérola e vendeu tudo para poder alcançar aquela pérola. The man who discovers buried treasure and sells all he has to buy the field. O homem que descobre os tesouros enterrados e vende tudo para comprar aquele campo. Now, if you knew that whatever the sacrifice was, that you would have clearer, more beautiful and glorious thoughts of God, would it be worth it? Se você soubesse que pelo seu sacrifício você teria uma visão melhor de Deus, será que isso valeria a pena para você? When you get to heaven, Quando você chegar no céu, ask Job that question. pergunte a Jó essa Job. pergunta. Job, Jó, was it worthwhile? valeu a pena The pain of the loss of your possessions and children? a dor da perda de suas posses e filhos? That awful illness? Aquela doença terrível? That complete sense of desertion and dereliction? Aquela sensação de abandono? And I can guarantee you Job's answer. Eu lhe garanto qual vai ser a resposta de Jó. He says it was. Ele vai dizer sim, valeu a pena. Because it was only through those trials Porque foi apenas por meio dessas provações that I glimpsed the beauty of my God. que eu percebi a beleza do meu Deus. And I saw in the distant future my Savior. E eu vi num futuro distante o meu Salvador. Oh, it was well worth it. Ah, valeu muito a pena. There's a great hymn by Samuel Rutherford, Tem um grande hino pelo Samuel Rutherford. Sands of Time are Sinking. As areias do tempo estão passando. And in there he says that when we see the glory of heaven, E lá ele diz que quando nós virmos a glória do céu, 7 journeys would be worth it. 7 viagens valerão a pena. You see, dear friends, Vejam, meus amigos, it is through our trials and our afflictions that God shows us beauty and grace. é por essas provações que Deus nos mostra sua beleza e graça. It is only there, Ela é somente ali, in the deep pit of suffering, no fundo do poço do sofrimento, that you learn important lessons about God. que você aprende verdades importantes sobre Deus. Now, if in your trials you are restless and murmuring and only thinking of escape, Mas se no seu sofrimento você está apenas murmurando e pensando em como escapar, you'll miss the vision. você vai perder a visão. But look at what your Father is doing in your life, Mas olhe para o que o seu Pai está fazendo na sua vida. and you will learn wonderful truths about Him Você aprenderá verdades maravilhosas sobre Ele, that will transform your life forever. que transformarão a sua vida para sempre. Job saw the Savior, Jó viu o Salvador. and Job was brought to understand that he would be raised from the dead. E ele foi levado a entender que ressuscitaria dos mortos. And that leads to the second thing, the confident challenge. Isso nos leva então ao desafio confiante de Jó. Verses 28 and 29. Versículos 28 e 29. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Job has been on the defensive, Jó estava na defensiva, having to vindicate himself against the calumnies and accusations of his friends. tendo que justificar a sua pessoa em relação às acusações e difamações dos amigos. Now he turns it around, he turns the tables, Agora ele vira a situação and he challenges them. e desafia a todos eles. And he says, you're asking how may we persecute him? Vocês estão perguntando como o perseguiremos? And I don't know how the Portuguese translates the second half of verse 28. Eu não sei como o português traduz a segunda metade do capítulo 28. I like the footnote. It is that they don't see the root of the matter in him. A causa deste mal se acha nele. Aqui ele está falando da nota de rodapé. They don't see the root. Yeah, the root of the matter is found in him. O cerne da questão se encontra nele. The cause of the evil
Yeah, but he's really saying they fail to see his integrity. Eles falham em encontrar ou ver a sua integridade. They look for pretext to accuse him. Eles tentam encontrar pretextos para acusá-lo. But he says they need to beware. Mas ele diz, eles precisam se alertar. There's a sword that hangs over their heads. Tem uma espada que está sobre suas cabeças. God's wrath brings punishment. A ira de Deus traz castigo. And what is the basis of this E challenge? qual é a base do desafio? One more thing about the future that Job had come to understand. Mais uma coisa sobre o futuro que ele havia entendido. There was a future judgment. Haveria um futuro juízo. There's no perfect judgment in this life. Não há juízo perfeito nessa vida. We will never be completely vindicated in this life. Nós nunca seremos completamente vingados nessa We'll vida. never know the answer to many perplexities in this life. Não saberemos muitos porquês de sofrimento nessa vida. But Job says that you may know there's judgment. Mas Jó diz, você pode ter certeza que haverá julgamento, juízo. They have arrogantly condemned him, Eles arrogantemente condenaram a Jó. pretended they could read his thought and his heart. Fingiam que podiam ver o pensamento de Jó. But he says they and he both will stand before the judgment seat of Christ on that last day. Mas Jó dizia que tanto eles quanto ele mesmo estariam diante do juízo de Deus naquele grande dia. And if they do not repent, they shall fall under God's condemnation. E se eles não se arrependessem, estariam debaixo da condenação de Deus. This is the other thing future hope does for us. Isso é que a esperança futura faz para nós também. You will be rejected, Você vai ser rejeitado, lied about, caluniado, deserted, desertado. Pessoas vão te deixar de lado, slandered, acusado. and many of those things will not be made right in this life. E muitas dessas coisas não serão acertadas nessa vida. But Job expresses what Paul will fully express in 1 Corinthians chapter 4. Mas lá em 1 Coríntios 4, Paulo nos fala a respeito do que vai realmente acontecer. 1 through 5. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Uhum. 1 Coríntios 4, de 1 a 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. And he goes on to say in 1 Timothy 5, E em 1 Timóteo 5, 24 and 25, 24 e 25, on the day of judgment, all things will be revealed and made right. no dia do juízo todas as coisas se manifestarão. Want me to read it? 1 Timóteo 5, 24 a 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Paul says that some will in this life receive just judgment, Paulo diz que alguns nessa vida receberão juízo justo, but for all, their sins will follow after them, demanding perfect judgment. mas para todos, seus pecados exigirão um juízo perfeito. And the good deeds of many will be evident in this life, E as boas obras de muitos serão evidentes ainda nessa vida. but it's at judgment when all things will be made clear. Mas é no juízo que todas as coisas serão manifestas. And so, Paul is saying what Job teaches us in Job chapter 19.
Então Paulo está dizendo a mesma coisa que Jó já disse no capítulo 19. Men are not our judges. Homens não são os nossos juízes. There's no perfect vindication in this life. Não há uma vingança perfeita nessa vida. But when Christ returns Mas quando Cristo retornar and sits as judge, e sente-se como juiz, all things shall be judged perfectly and accurately. todas as coisas serão julgadas de forma adequada e perfeitamente. What is your state going to be on that day? Qual será o seu estado naquele momento? When you stand before the judge, Quando você estiver de frente ao juiz, he reveals every single sinful thought, word, and deed that you have ever committed. ele revelará todos os pecados de pensamento, palavra e obras que você cometeu. You'll have but one verdict. Você vai ter apenas um veredito: Guilty. culpado, Guilty. culpado, Under condemnation. debaixo de condenação. And there's only one place for hope on that day. E há apenas uma forma de esperança naquele dia. That as you say guilty, E ao receber o veredito de culpado, the judge says, yes, you're guilty, o juiz vai dizer: sim, você é culpado, but you're covered by my righteousness. mas você está coberto pela minha justiça And you're innocent. e você é inocente. Enter into heaven. Entre no céu. Now that's the hope of the Christian on that day. Essa é a esperança do crente naquele dia. But if you're not a Christian this morning, Mas se você não é crente nessa manhã, the verdict ends with guilty. o veredito termina com culpado. And the judge says, take him, take her, and cast them into the fires of hell that shall burn and destroy forever. E o juiz diz: leve-o para fora e jogue-o no inferno para todo sempre. And that day is too late for repentance. E aquele dia será muito tarde para arrependimento. The day of your death is too late for repentance. O dia da sua morte será muito tarde para arrependimento. You die and the books are closed. Você morre e os livros se fecham. Christ comes again and the books are closed. Cristo volta e os livros estão fechados. You'll wish you had repented, Você deseja que tivesse se arrependido, but it's too late. mas é muito tarde. But today it's not too late. Mas hoje não é tarde. The Bible says today is the day of repentance. A Bíblia diz que hoje é o dia do arrependimento. Right now, here, as you sit here this morning, now is the time to believe on the Lord Jesus Christ. Agora, nesse lugar, é o momento para você crer no Senhor Jesus Cristo. Then you can look at judgment with confidence. E aí você olha para o juízo com confiança. And so through our trials, Então, pelas nossas provações, we with Job come to understand nós, juntamente com Jó, compreendemos precious truths about God. verdades preciosas sobre Deus. And in our trials, E em nossas provações, heaven begins to shine all the more beautiful. o céu começa a brilhar de forma ainda mais maravilhosa. We, at least I, don't think nearly enough about heaven. Nós, ou pelo menos eu, não pensamos o suficiente sobre o céu. But it's as we suffer, Mas é enquanto sofremos, as we are rejected by men, enquanto somos rejeitados por homens, as our bodies are racked by pain, com os nossos corpos sendo destruídos por dor, as we have lost to death loved ones, children, wives, parents, perdendo amados para a morte, filhos, famílias, amigos, heaven becomes more precious. o céu se torna mais precioso. The great Christian general Robert E. Lee said that each loved one that dies here breaks one link in the chain that binds us to earth. O grande general cristão Robert E. Lee disse que cada sofrimento aqui quebra uma ligação na corrente que nos prende nesse mundo. The links are breaking. As ligações estão sendo quebradas. Eternity is coming closer. A eternidade está se aproximando. Does it not become more precious, Ela não se torna mais preciosa, more glorious? mais gloriosa. This is our hope. Essa é a nossa esperança. This is our destiny. Esse é o nosso destino. This is the end of all pain, Esse é o fim de toda dor, all suffering, todo sofrimento, all sin. todo pecado. When we shall dwell in Emmanuel's land forever. Nós viveremos na terra de Emanuel.
So may God develop in each of us a heavenly mindedness, Que Deus desenvolva em nós essa mente celestial, a longing for that which is to come. desejo por aquilo que está chegando. And we do that by meditating Nós fazemos isso por meio de meditação, on the beauty of Christ, na beleza de Cristo, the glories of heaven, as glórias do céu, the fellowship that we shall have, a comunhão que teremos, the freedom from sin, a liberdade do pecado, the reunion that shall take place with our loved ones. a reunião que acontecerá com os amados que se foram. It's right around the corner. Está bem ali. And so become more heavenly minded. Se torne então com uma mente mais celestial. And then prepare yourselves for that glory. E prepare-se para esta glória. In 1 John chapter 3, Em 1 João, capítulo as 3, John speaks to us of our glorification, João está falando sobre a nossa glorificação. he says we don't really know what it's going to be like, Ele diz, nós não sabemos exatamente como será, outside the fact that we'll see Christ and we'll be like him. além do fato de que nós veremos a Cristo e seremos como Ele. He then concludes with this exhortation in verse 3. E conclui aqui, 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. You want me to read 2 and 3? Just 3. Versículo 3. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Is heaven your hope, O céu é a sua esperança, your final destination? o seu destino final? Then prepare yourself Então prepare-se para ele. now Agora, in putting off sin em descartar o pecado and pursuing holiness. e perseguir a santidade. You see, if you have no desire for holiness, you're going to be very unhappy in heaven, Veja, se você não tem desejo pela santidade, você vai estar muito infeliz no céu. because in heaven we're going to be perfectly holy. Porque no céu nós seremos perfeitamente santos. And so now we prepare ourselves. Então agora nós nos preparamos para isso. I've had friends that have had to flee different countries in the world because of persecution and oppression. Eu tive amigos que tiveram que sair de seus países por causa de perseguição e opressão. And one of the things that they try to do is to send money ahead. E uma das coisas que eles tentam fazer é enviar dinheiro na frente deles, Move their estate out of their home country to the country where they're going. tentando tirar as suas posses do país do qual eles vão fugir para o país para onde eles vão. As you pursue holiness now, Ao perseguir a santidade agora, you're moving your treasure into heaven. você está mudando o seu tesouro lá para o céu. You are preparing the place where you're going. Você está preparando o lugar para onde está indo. And there'll be degrees of perfection in heaven. Haverá graus de perfeição no céu. We're all not going to be at the same level. We're going to have the same joy. Não estaremos todos no mesmo nível, But the treasure we lay up in heaven, in a sense, prepares us for what our role and duties and responsibilities will be in heaven. mas essa preparação então já nos mostra o que será a nossa tarefa lá no céu. And so, send your treasure on. Mande o seu tesouro para lá. As you're in Christ Jesus, Ao estar em Cristo Jesus, prepare your lives by the pursuit of holiness, prepare a sua vida pelo perseguir da santidade, that you might glorify God now para poder glorificar a Deus agora and be prepared for heaven. e estar preparado para o céu. Amen. Amém.